Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a martiologia, que é justamente a doutrina do pecado, tá? Segundo a Bíblia, o pecado ele é descrito como qualquer transgressão da vontade de Deus, seja por pensamento, seja por ação, até mesmo omissão, conforme 1 João capítulo 3 e o versículo 4. Quanto à origem do pecado, meus irmãos, nós vamos entender pela palavra de Deus que ela vai associar a entrada do pecado no mundo justamente à desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E tudo isso está escrito lá em Gênesis capítulo 3, certo? Nós vamos observar em Gênesis 3 a serpente tentando ali a mulher, e a mulher cedendo ao pensamento, aos ensinamentos da serpente. A serpente colocou dúvida no coração dela. A serpente lançou ali a Eva um olhar especial para a desobediência a Deus, que não traria aquela consequência que Deus tinha falado anteriormente a ela. Na teologia, o pecado ele é considerado como errar o alvo. Significa errar o alvo. Que alvo é esse? O alvo que Deus tinha estabelecido para o homem, que era viver harmoniosamente através da obediência, viver uma vida de intimidade. Mas o homem não quis isso. Então ele errou o alvo que Deus tinha preparado para ele. O pecado, então, ele é considerado uma característica, a partir de então, pertencente à natureza humana. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, o pecado então passou a toda a humanidade, porque todos pecaram em Adão. Outra coisa que nós vamos observar em relação à definição, descrições que a Bíblia fala em relação ao pecado, tá? Pecado é a transgressão da lei divina, ou seja, o pecado é geralmente associado à quebra dos mandamentos ou da vontade de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos, eles dão a nós um conjunto de diretrizes, tanto ética quanto moral. E qualquer quebra daqueles mandamentos vai ser considerado assim algo pecaminoso, tá? Vamos observar também em relação à natureza universal do pecado. A Bíblia, ela afirma que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 13:23 fala isso. Então o pecado ele é visto como uma condição inerente, ele pertencente da raça humana, ou seja, todos os homens. Então a partir de Adão, todos os homens também eles nascem debaixo dessa natureza pecaminosa, tá? E quanto à raiz do pecado, Jesus fala em Mateus 15:19 que o coração humano é do coração humano que provém todo tipo de coisa ruim. Jesus dá alguns exemplos quando ele fala os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, e ele fala aí dentre outros pecados. Então tudo vem de dentro da gente, irmãos, certo? Por mais que Satanás possa nos influenciar, por mais que o mundo seja armadilha também para nos influenciar o pecado, mas dentro de nós existe uma força maior que nos tenta a fazer coisas erradas, contrariando então a vontade do Senhor. O pecado, como separação de Deus, nós vamos observar que os seres humanos, os homens, a humanidade, eles estão ali distante de Deus. A partir de Adão e Eva, todo ser humano que nasce, eles nascem distantes do Senhor, certo? Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, foram expulsos no Jardim do Éden, e isso mostra então como verdadeiramente o ser humano hoje está diante do Senhor. Seja qual for a pessoa, seja uma pessoa boa moralmente, uma pessoa que gosta de fazer ali boas obras, isso não exclui o fato de que ele está distante, separado do Senhor, tá? E quanto a essas consequências do pecado? A Bíblia ensina que o pecado ele resulta em consequências sociais. Como assim consequência social? Basta você olhar a corrupção e a maldade existente no mundo hoje. Emocional, inclui ali a questão dos sentimentos, dos pensamentos, tudo resultando em uma ansiedade hoje, e as pessoas mais novas estão sofrendo com esse mal. E também espiritual.
que é justamente a separação de Deus, tá? Nós vamos observar que a Bíblia em si, ela enfatiza que o salário do pecado é a morte espiritual, é essa separação de Deus, como diz lá em Apocalipse 21:8, listando aí algumas características daquelas pessoas que não são salvas. Mesmo, irmãos, vendo tudo isso, todo esse malefício que o pecado trouxe à humanidade, chegando até nós hoje em dia, nós precisamos observar que a mensagem central da palavra de Deus é justamente redenção e reconciliação. Desde Gênesis até o Apocalipse, nós observamos Deus indo em busca do pecador. O homem, por si, ele não tem como ir em busca de Deus. Paulo mesmo fala em Romanos 3, ele diz: não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se fizeram inúteis, já não há ninguém que entenda, Paulo diz. Então, se Deus não vir em busca do homem para salvá-lo, infelizmente o homem não tem condições de por si só ir atrás de Deus. Por isso, o cristianismo ele vai ensinar que Jesus Cristo veio ao mundo para oferecer essa salvação. Ele mesmo diz que ele veio justamente para buscar e salvar os que haviam se perdido. Jesus disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então Jesus oferece o perdão dos pecados justamente através da sua morte e através da sua ressurreição, nos dando a esperança também de salvação eterna, dando, irmãos, aos pecadores, dando a cada um de nós uma oportunidade para essa restauração e essa reconciliação com Deus. Portanto, a doutrina do pecado, ela realmente nos faz enxergar quem nós somos diante de Deus e a nossa necessidade de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus esteja cuidando assim da sua vida e também, é claro, da sua família e do seu lar. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos estudos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.